Olá, queridos ouvintes, a paz do Eterno. O Eterno vai vos abençoar nesta rica oportunidade. Bom, vamos tratar de um assunto bem interessante, a gente já fala sobre isso, mas é importante revisarmos os nossos estudos. Então, por isso, estou enviando aqui uns convites para alguns amigos poderem estarem assistindo aqui conosco, ok? Bom, dá o seu like, compartilha aí. Bom, será que Yeshua e Jesus é a mesma coisa? Será que é simplesmente uma transliteração? Bom, vamos falar aqui sobre isso. Já de início, quero dizer que o nosso objetivo aqui é simplesmente divulgar a palavra do Eterno e nada podemos contra a verdade, só em favor dela. Tá ok? Então vamos lá. Zé Nilson, um abraço a todos vocês, um forte abraço em nome de Yeshua. Primeira coisa, queridos, não é só uma questão de transliteração de nomes. A questão aqui não é por isso. Quando eu falo Yeshua, Felipe, eu estou fazendo uma distinção clara daquilo que eu creio. Então não é só uma questão de nomes. Tá? Para os amigos aí que são cristãos, que vão assistir depois, não é só uma questão de nome. É uma questão também de doutrina, tá? É uma questão também de fazer uma distinção entre Yeshua, judeu, rabino, para Jesus, um mito, um ídolo católico. Tá? Com todo o respeito que eu tenho àqueles que são cristãos, mas aqui eu vou falar da palavra do Eterno, e o objetivo aqui é ser claro e objetivo. Yeshua era um rabino. Yeshua, ele era um ensinador da Torá. Por isso que a palavra Rav, o grande, é aquele que era o instrutor. Por isso que ele tinha Talmudim, seguidores, discípulos, alunos. Por quê? O rabino ensina os alunos a Torá. Para que aprender a Torá? Se ele é rabino, está ensinando a Torá é para quê? É simplesmente para ficar no intelecto da pessoa? Fazer da cabeça da pessoa um HD sem utilidade? Se ele está ensinando a Torá é para quê? Se ele é rabino, Rav, não tem como fugir disso. Não tem como fugir dessa realidade. Se ele é um Rav, ele ensina a Torá. E se ele ensina a Torá, é para quê? Para que ele ensina a Torá? É para aprender só? Não, ele ensinava a Torá simplesmente só por ensinar. Essa interpretação, vou ser muito claro aqui o objetivo. Ele ensinava a Torá porque a Torá é para ser vivido. A Torá é para ser ensinado para aquelas pessoas que querem não só aprender. Para que aprender uma coisa que você não vai fazer, não vai exercer? Sabe, é a mesma coisa que você fazer uma faculdade de direito e não exercer. Faz 20 faculdades e não exerce nenhuma profissão. Que valor tem isso? Por que Yeshua ensina a Torá? Simplesmente para as pessoas aprenderem. Simplesmente para ele dizer, eu sou rabino e eu estou aqui ensinando para vocês a Torá, simplesmente só para vocês saberem o conteúdo. Você acredita nisso? Yeshua ensinava a Torá porque a Torá é a instrução do Eterno. A Torá é a direção, por isso que a palavra Torá significa instrução, ensinamento, é uma direção. E quem ensina a Torá, o Moré, ele ensina a Torá, é aquele que lança a pedra, mostra a direção. Então Yeshua é o Rav que mostra a direção. E quando ele fez? Várias vezes
o seu ministério, ele mostrou o que é viver a vontade do Pai Celestial. Bom, exemplo, ame seu próximo como a ti mesmo. Talvez você pense que isso é um mandamento cristão. Talvez na sua cabeça, ou te ensinaram errado. Você acha que é um ensinamento da igreja cristã? Não. Isso é um ensinamento de Levíticos. Ame o teu próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, você pode achar que é um mandamento do Jesus, não. Amar a Deus sobre todas as coisas é uma instrução da Torá, Deuteronômio 6, versículo 4. Yeshua vai repetir em Marcos 2:29, claro que ele vai repetir. Ele é um rabino e ele está instruindo quem? Os seus talmidim, os seus discípulos. E ele está ensinando o quê? A Torá. Para quê? Só por aprender? Não. O discípulo aprende ouvindo e vendo. Por isso que Lucas vai dizer o que ele começou a fazer e a ensinar. Primeiro, Yeshua vivia a Torá. Depois ele ensinava. Aprende isso. Vivia a Torá, depois ensinava. E o que ele quer de você? Que você só aprenda e não viva? Se ele ensinou a Torá, ele está te ensinando o quê? Se Yeshua ensinou a Torá para os seus discípulos, os discípulos estão ensinando o quê? Uma coisa da cabeça deles, né? Eles inventaram, então depois Yeshua passou 3 anos ensinando para nada. Eu acho que as pessoas não param para pensar. 3 anos e meio ensinando Torá. Aí depois desses 3 anos e meio, para que serviu esses 3 anos e meio de ensino de Torá? Para chegar lá na frente e dizer que isso aqui não serve mais, igual o Paulo falou, né? Isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui... Ué, que história é essa? 3 anos de ensinamento de Torá, para quê? Para os discípulos viverem Torá. E Yeshua disse, e de fazer discípulo, para ensinar o quê? Se Yeshua ensinou Torá, os discípulos aprenderam Torá, os discípulos vão ensinar o quê? Cristianismo? Não. Vai ensinar Torá. Então, nós precisamos entender a diferença do Jesus para o Yeshua. Yeshua é rabino. Yeshua não é um Deus. Nunca disse isso. Quem disse isso? Terceiros disseram isso. Lá no 3º século, quando Roma quis criar uma religião que, na realidade, quem crucificou Yeshua não foi os judeus pediram a Pilatos e Pilatos, então, atendeu, né? Pilatos é um santo, não é só porque lavou as mãos. A Pilatos, né, os carrascos, eram romanos. Quem matou Yeshua? O que Yeshua falou? Que seria entregue na mão dos ímpios. Yeshua falou, antes de ser morto, ele já disse, vou ser entregue na mão dos pecadores. Quem eram esses? Os romanos. Engraçado, aí no 3º século, os romanos resolvem edificar, criar, fazer uma religião daquele homem que eles mataram. É contraditório. Então Roma vai e faz uma religião em cima daquele homem que eles crucificaram. É estranho isso, né? Bom, a diferença de Yeshua para o Jesus romano. A diferença é que Yeshua, ele ensinou a fazer a vontade do Pai, não a dele. E agora? Yeshua não ensinou a fazer a vontade dele. Yeshua disse, não é aquele que me diz Adon, que entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Yeshua não ensinou você a fazer a vontade dele. Yeshua ensinou você a fazer a vontade do Pai. Isso, vontade do Pai. Aí eu te pergunto, se tu chama o Tanar de Velho Testamento, você está chamando, além de velho, a palavra que saiu da boca do Eterno. A palavra que o Eterno inspirou os profetas. E que Yeshua disse que entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E o que ele deixou registrado? Não terás outros deuses diante de mim. Quem disse isso? Moisés?
o eterno. Se você chama de Velho Testamento, você está querendo dizer que não serve para nada mais. Você está falando que não tem valor. Por isso que é testamento. Quando você tem um testamento e faz um novo, o antigo não vale mais nada. Mas sabe quem colocou isso? Marcião e companhia. E aí as pessoas ficam falando Velho Testamento, nem sabem o que estão dizendo. Se Yeshua falou que você tem que fazer a vontade do Pai, a vontade do Pai está escrito no Taná, filho. Na Torá. Não terás outros deuses diante de mim. Não usarás o meu nome em vão. Honrar teu pai e tua mãe. Quem que foi que disse isso? Foi Moisés? Não. Foi o Eterno. Então Yeshua lá nos evangelhos está dizendo, vai entrar no reino dos céus quem faz a vontade de quem? De Jesus? Não. Te ensinaram errado. É quem faz a vontade do Pai Celestial. Então começa a honrar teu pai e tua mãe, não usar o nome do Eterno em vão. Lá está escrito lá os mandamentos. É só estudar. Você vai saber qual é a vontade do Eterno. Agora, Yeshua ensinou a fazer a vontade do Pai Celestial. E o Jesus romano? Jesus romano já quebra um mandamento. Que não terás outros deuses diante de mim, não prestarás culto a outro Deus, que o próprio Yeshua falou quando foi tentado por Satanás. Veja só, o que Yeshua falou? Que só a Deus adorarás. Já está quebrando o mandamento. Qual? Idolatria. Porque se você tem uma outra divindade junto de Deus, você está cometendo idolatria. Essa é a diferença. Que Yeshua servia ao Pai, adorava ele. Vou para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Yeshua falou que tem um Deus a qual ele adora. Como ele pode fazer parte de uma trindade se ele mesmo adora um Deus? Cuidado com o politeísmo. Isso quebra uma das principais mitzvot, tá? Que você só tem que adorar o Eterno como Deus. Certo? Qual a diferença? Yeshua não é Deus, nunca disse que era. Nunca disse que era. Ah, mas Ciclano falou, eu quero que você me mostre. Yeshua dizendo que era Deus. Ah, ele disse eu sou. Interessante, ele disse Anihu. Ani, eu. Ru, ele. Ele não disse Yerier, Asher, Yerier. Muitas pessoas querem debater sobre esses conceitos, mas eles não sabem o hebraico. Como é que você vai debater tema que foi falado numa língua chamado hebraico se você está usando o português para falar? Às vezes eu vejo as pessoas debatendo, não, porque está aqui na minha Bíblia, eu sou com letra maiúscula, Sabe por que está eu sou com letra maiúscula? Porque o tradutor colocou na sua Bíblia, mas no grego é egoemi. Egoemi, aí vem a confusão do grego. Yerier, Asher, Yerier, serei o que eu serei. Agora, pronome pessoal, na primeira pessoa, ani, eu, ru, ele. Ele não disse Yerier. O dia que você aprender esses conceitos, vai cair por terra todas essas doutrinas baseadas na tradução. Aí você diz que a Bíblia é inerrante. A Bíblia é inerrante, como pode se ela é uma tradução? Como pode se ela não existir no primeiro século? Como que ela é inerrante? Então, nós temos que entender esses conceitos. Então, Yeshua não é Deus, porque ele disse que tem um Deus. Como é que fica isso aí? Segundo, ele é Deus, mas precisou ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Yeshua operava milagres. E está escrito nos evangelhos, Yeshua cheio do Espírito do Santo. Quem é o Espírito Santo? Terceira pessoa da Trindade, irmão Felipe? Não! Ruach HaKodesh tem um artigo definido. Ruach é fôlego, é vento, é espírito. HaKodesh, do santo. É uma forma alternativa que os judeus encontraram de falar depois do cativeiro babilônico. Ruach HaKodesh, para não usar o nome de Deus. No Novo Testamento, quando está se referindo ao Espírito Santo, na realidade está falando do Eterno. Porque foi uma forma dos judeus que não queriam mais pronunciar o nome do Eterno por estar no meio do paganismo. Então eles começaram a falar Ruach HaKodesh. Tanto que você vê que raramente você vê isso no Antigo Testamento, a expressão Ruach HaKodesh.
Mas você vê muito no Antigo Testamento, no chamado Antigo Testamento, Taná, você vê muito Ruach Elohim e Ruach Yud Rei Vav Rei. Até mesmo Ruach Adoni, Espírito do Senhor. Mas você não vê apenas uma, duas passagens em todo o Taná que aparece a expressão Ruach HaKodesh. Então veja só, nos textos mais antigos não aparece a expressão Ruach HaKodesh. Por quê? No Novo Testamento, nós estamos em uma outra época, no primeiro século, em um outro tempo, tanto que não se fala mais na época de Yeshua a expressão Yehoshua, e sim Yeshua. Aí fica o pessoal de Yal discutindo que o nome é Yal, porque é assim. Irmãos, vamos aprender um pouco de cultura e um pouco de história. Vamos ler. Vamos aprender para a gente não falar muitas das vezes o que não é verdade. Exu é um nome popular. Na época, hoje lá em Israel não se fala esse nome. Se fala mais hoje, né? O próprio judaísmo proibiu o nome Yeshua. Então não se usa o nome Yeshua pelos rabinos. Se usa Yehoshua. Só que na época de Yeshua não se falava Yehoshua, se falava Yeshua. Então, tem toda uma questão por detrás. Você pega a Bíblia sem contextualizar, sem olhar o fundo por debaixo daquilo, aí você vai falar, muitas das vezes, o que a tradução está dizendo. A tradução, muitas das vezes, não te explica. Você tem que buscar nas fontes. Então, por isso que é muito complicado, porque às vezes as pessoas elas querem defender a sua religiosidade. Elas não querem defender fatos e verdade. E se você está defendendo a religiosidade, é complicado, porque cada um pode crer no que quiser. Muitas pessoas vão acreditar que essa garrafa aqui fala. E o que eu posso fazer se ela acredita que essa garrafa fala? Outros podem acreditar que essa garrafa voa. Quem sou eu para dizer? É crença. Agora estou falando de fundamento bíblico. Você quer falar de trindade? Me dá um fundamento. Me mostre um apóstolo falando a expressão trindade. Você não vai encontrar. Nem no Antigo e nem no Novo. Mas você vai achar por diversas vezes o texto dizendo que o Eterno Pai, ele é um. E por que você não fica com o que está escrito? Tanto no chamado Taná, o Antigo Testamento para os cristãos, tanto no Novo. E o Eterno é chamado de um. E até mesmo no grego, a expressão é eis. No hebraico, a expressão é errad, um. Errad no hebraico e eis no grego. Equivale ao numeral um. Então não tem como você encontrar a trindade pelos textos bíblicos. Você só vai encontrar no Concílio de Nicéia. Vai começar a ver essa expressão com Orígenes, Tertuliano e companhia. Aí você acredita num conceito de padre e diz que é protestante. Você diz que é cristão, que segue o Cristo, e por que você não defende o Shema Israel? Você que diz que é cristão, que segue o Cristo. Não, você segue o Jesus, romano. Porque se tu seguisse o Yeshua, você citaria o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quando o escriba chegou para Yeshua, falou, qual é o principal de todos os mitzvot? Marcos 12, 28 e 29. O que Yeshua respondeu? Yeshua respondeu, Shema Israel. Então, fica muito claro que Yeshua, ele é um judeu autêntico, seguidor das leis e ensina os mandamentos. Não foge disso. E quando ele vai contra os ensinos dos fariseus, ele não está indo contra a Torá. Ele está indo contra conceitos humanos. Ele está indo contra doutrinas de homens que estavam, na realidade, sufocando o mandamento de Deus. É isso que Yeshua ensinou. Eu tô aqui para falar a verdade, eu não tô aqui para te agradar. Você que ser agradado, tem muitas aí pregações aí para agradar, para levantar sua autoestima, muitas das vezes para te adolar. Eu não tô aqui para isso, eu tô aqui para falar a verdade. Meu compromisso é com a palavra. Yeshua ensinou a fé monoteísta. Viveu como judeu, andou como judeu, morreu como judeu. E ressuscitou como um judeu. Um verdadeiro judeu seguidor das leis do Eterno. E ele ensinou aos seus discípulos, vão, ensine o que eu vos ensinei. Ele deixa claro, cautelai dos falsos profetas. Qual é a função do falso profeta? Perverter a verdade. Sabe qual é a função do falso profeta? Enganar.
Yeshua ensina a Torá e vem outro e diz para você não seguir a Torá, e você prefere ouvir aquele que diz para você não seguir a Torá do que ouvir o mestre. Eu te pergunto, quem morreu por você? O Jesus romano, o apóstolo Paulo ou Yeshua, que ensinou a Torá? Se você não aceita a Torá, você não aceita Yeshua. Como que você quer acreditar no Messias que seguiu leis e que ensinou leis e que virá para reinar com cetro de ferro? Como que pode isso? Isso é paradoxo. Yeshua vai ensinar, vou usar uma expressão bem simples, na marra no milênio. Você sabe o que significa isso? Cetro de ferro. Você acha que o quê? É o oba-oba? Você acha que essa pregação que hoje está aí? Não, ele vai ensinar as leis na marra. Na marra, não sei. Olha a expressão que eu estou usando. É uma expressão idiomática que eu estou usando. Para querer te explicar o seguinte: não vai ter facilidade com o Messias aqui na Terra. Você acha o quê? Que vai ser esse oba-oba aí? As pessoas achando que vão entrar no reino do céu de qualquer maneira? Que vão ser salvos só porque acreditam? Ô, irmãos, vamos então entender quem é Yeshua. O que significa, na realidade, salvação e vida eterna. Sabe? Então, nós temos que entender isso. Porque senão nós vamos ser enganados. E deixa eu dizer uma verdade. As pessoas... o Apocalipse vai falar da imagem da besta. A imagem da besta. A imagem que ganhou fôlego. 666. Sabe quem é o 666? É o Messias de Edom. Só vai entender quem conhece Bíblia. O Messias de Jeroboão. O Messias da Babilônia. É o 666 do Apocalipse. E as pessoas serão marcadas na testa e na mão. Prática e instrução. Qual é o nome? Qual é o nome que está sendo mais conhecido que o próprio nome do Eterno? Será que é o Yeshua? Não. Porque eu falo Yeshua para as pessoas ficam, saem até de perto de mim, ficam com raiva de mim. Quantos evangélicos me chamam de louco porque eu estou falando Yeshua no conceito bíblico? E eu uso Bíblia. Eu uso João Ferreira de Almeida, você que é cristão. Eu não fico usando a judaica, não. Ainda que eu use hebraico, grego, quando eu vou falar com um cristão, eu pego a Bíblia dele para ler. E vou instruí-lo de acordo com a Bíblia dele. Porque eu vou perguntar a primeira coisa. Essa Bíblia aqui é a original? Isso aqui é o quê? É uma tradução. Da onde vem essa tradução? Aí eu vou fazer perguntas. Né? Uns tempos atrás vieram um grupo que vem de porta em porta, vocês vão saber quem é. E eles vieram falar do nome de Deus. Bateu na minha porta. Olá, eu deixei abrir o portão para eles e comecei a conversar. E eu tô deixando ele falar. Primeira coisa que eu perguntei, vocês vão me ouvir depois que vocês falarem? Eles falaram assim, então eu vou ouvir vocês, depois eu vou falar. Ele falou, tudo bem, tá combinado. E eles falaram, tá, o nome de Deus, Jeová e tá. Aí eu vi o livrinho, tava lá, YHWH, falei, disso aqui eu entendo. Agora, eu vou falar. Posso falar? Aí fui historicamente falando. Mostrei como surgiu o nome Jeová, que vem de Yehová. Mostrei que o J foi criado em 1500, que o H foi tirado, porque no português não tem o som do H. E fui mostrando, por isso que ficou Jeová aqui, ó. Mas o nome original não é nem Yehová. Yehová é uma possibilidade, assim como Yahvé, e assim como Yahoo, Yahuwah. E eu expliquei. No final, ele disse para mim, você tá com a razão, ele falou comigo. Você tá com a razão. Eu falei, isso está no nosso site que você falou aí e tal. Me apertou minha mão e foram embora. Nunca mais voltaram aqui. Veja só, quando você tem fundamento, você sabe responder. Fundamento. E é isso que as pessoas precisam ter fundamento daquilo que falam. Então, irmãos, Yeshua não tem nada a ver com o Jesus que é adorado hoje. Me desculpe se você, não concorda comigo. Tem um padre, ex-padre, hoje pastor,
que ele escreveu um livro, um desafio ao cristianismo. Eu te desafio a ler esse livro. Tá no site Clube dos Autores. Pô, coloca lá, um desafio ao cristianismo. Eu te desafio a ler aquele livro de um ex-padre, tá? Que fala do nome Jesus. E é um pastor, não é judeu, não, é pastor, ok? Ele defende o nome hebraico Yehoshua. Mas ele vai mostrar lá sobre as traduções, tudo direitinho, tá? E vai mostrar o nome Jesus Feliz Day, né? Eu acho que é essa frase. Que lá vai somar. No hebraico tem a questão das letras que valem número, né? Por exemplo, o nome Yeshua é 8. Torá é 8. Então, equivale ao 8, né? Porque as letras têm, por exemplo, o Aleph vale 1, Beit 2, o Gimel 3, o Dalet 4. Então, as letras hebraicas, elas têm um valor numérico, e no latim também. Então, pelo latim, você pega essa frase e, através dessa frase, você vê claramente que o Jesus romano é a besta do Apocalipse. Irmãos, eu sei que as pessoas não estão muito preparadas para ouvir isso e eu não posso fazer nada. Se as pessoas não estão no patamar que muitos de nós já chegamos, mas para mim isso hoje não é nenhum problema falar sobre isso. Então, quando você começa a ler os evangelhos sem o óculos da religião, você começa a enxergar a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Yeshua falou que muitos viriam no nome dele. Quando ele vai falar lá em Mateus 24, sobre aquelas pessoas que viram o nome dele, ele fala dos falsos profetas, ele fala do Cristo, ou ungido. Pessoas que diziam ser ungidas por ele. Acautelai-vos. E eu quero dizer uma verdade para você. A Bíblia vai dizer que se você não ouve a Torá, até a sua oração se torna abominável. O que dirá dos homens da Bíblia? Que falaram que a Torá é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. O que dirá de Davi, o Salmo 1, que ele fala que meditava na Torá de dia e de noite? Irmãos, esses homens viveram os mandamentos do Eterno e hoje as pessoas querem viver um oba-oba, querem entrar no reino do céu de qualquer maneira. Não, porque Deus é amor, então o Deus de Israel não é amor? Que conceito é esse? Que o amor só aparece no Novo Testamento? E o Eterno não teve amor por Noé, não? O Eterno não teve amor pelo povo de Israel quando estava preso no Egito? Porque achar que Deus só manifestou amor no Novo Testamento, isso é uma incoerência, sabe? Chega a ser estranho ouvir isso. Porque o Eterno, os atributos dele, ele não muda. Ele continua sendo justo. Ele disse lá pelo profeta Malaquias, meu padrão de justiça eu não mudo. É isso que ele disse. Então tem muitas pessoas indo para o inferno, para a Geena, onde é que você quiser interpretar. Não existe inferno, tá bom. Mas existe lago de fogo, não existe? Então, meu querido, um dia vai ser inaugurado, não vai? Então, para mim não tem preocupação acerca disso. Tem muitas pessoas que Yeshua falou, foi Yeshua que falou. Yeshua. Que naquele dia vão dizer para ele, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu abri congregações, em teu nome eu preguei para o mundo, em teu nome, fiz sinais. Aqui que Yeshua vai dizer em Mateus 7, versículo 21, 22, 23. Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Foi isso que Yeshua falou. Eu não vos conheço. Vós, praticantes da anomia. Você deveria pesquisar o que é anomia. Anomia, partícula negativa, o A. Nomus lei. Os que são contra a lei. Os que são contra a Torá. Porque nomos é tradução da Torá. Nomos traduz a expressão Torá. E se Yeshua está falando na língua dele, ele não está falando em grego, ele está falando para aqueles que transgridem a Torá, que vivem contra as mitzvot. E aí, como é que fica aí? Yeshua está dizendo, vocês que viveram contra as leis do Eterno.
Aí se você começa a dizer que o sábado foi anulado e que o domingo é dia do Senhor, da onde você tirou isso? Isso não é ensinamento apostólico nem do Machia. Da onde vocês tiraram que domingo é dia do Senhor? E que as leis foram anuladas? Como é que pode isso? E se as leis foram anuladas, por que no Apocalipse 22, Gálatas 5,19 e tantos outros textos, o texto vai dizer, não entrarão no reino de Deus quem tais coisas praticam. Por exemplo, Apocalipse 22,15, Apocalipse 22,15, Yeshua está falando, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os que amam e praticam a mentira. Se não tem lei, não há mais pecados. E se não há mais pecados, para que eu preciso me santificar e me converter? Hã? Se você diz que não tem mais lei, não, a lei foi anulada para alguns. A lei foi anulada, então eu posso adulterar, falar muita mentira, enganar as pessoas, não é? Se não existe mais lei, porque é a Torá que diz que eu não devo enganar o meu próximo, que eu não posso ter balanças enganosas. É a Torá que vai dizer isso. Isso não saiu da cabeça dos apóstolos, não. Isso está na palavra. O que Pedro diz? Sede santo porque o Eterno é santo. Ele tirou isso da onde? Levíticos. O livro que o judeu lê primeiro. Levítico, a criança judia lê primeiro. Sede santo porque eu sou santo. Essa lei foi anulada, para que se santificar? Para que se separar? Se vale tudo, então, porque quando diz que a lei foi anulada, está falando a moral, então não fala mais da moral, porque é a Torá que diz para não cometer práticas ilícitas, por exemplo, práticas sexuais. A Torá diz para você não adulterar. É a Torá que diz. É a Torá que vai te ensinar a praticar o sexo correto, que é no casamento. Se não existe mais lei, a lei moral acabou. Como é que fica? Então por que pede o dízimo se a lei foi anulada? Me explique, senhores. Você, que muitas das vezes fala dos judeus, que os judeus cumprem lei, e as pessoas, às vezes, eu cansei de ouvir pessoas falar, não, porque quem está sobre a lei está sobre a maldição. Mas peraí, é engraçado. Yeshua falou que quem cumpre os mandamentos, por ele viverá. Como é que pode isso? Sabe que as pessoas, elas leem o que elas querem ler, interpretam do jeito que querem interpretar. Yeshua era cumpridor de leis? Sim ou não? Sim. Yeshua era cumpridor de lei. Se você é discípulo dele, você vai imitar quem? Yeshua? Mas Yeshua não cumpriu lei? Você, às vezes, não vai dizer, alguns vão dizer, que a lei foi anulada? O Yeshua não cumpriu lei? Eu vou seguir quem, então? Para que eu estou aqui? Por que eu estou gastando tempo, saliva, falando no YouTube, falando da salvação? Para que falar de salvação se não tem mais lei? Vai ser todo mundo salvo. Porque se não existe lei, não existe julgamento. Você já viu algum juiz julgar sem lei? Sem uma constituição? Sem uma lei para mostrar o padrão? Para mostrar as regras? Eu acho que não, né? Para que vai ter juiz? Para que Yeshua é juiz se não tem lei? Porque é isso que prega a maioria das igrejas. A lei foi anulada, mas que interessante, como que vai ter juiz se não vai ter uma lei para julgar? Então vale tudo, gente. Vamos ser salvos no adultério. Vamos ser salvos no engano. Não é assim que as pessoas dizem? Sabe quando as pessoas dizem que a lei foi anulada? Não, no dízimo não. Dízimo é do Senhor. Quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Aí eu vi um pastor falando na internet, ele falou assim, nós pregamos o dízimo, porque Jesus ensinou o dízimo em Mateus 23. Engraçado, hein? Esse povo acha que a gente não lê a Bíblia, né? O que Yeshua ensinou em Mateus 23? Para os fariseus. Vocês estão dando dízimo, comendo, doendo, da hortelã, mas tem negligenciado o que tem mais peso na Torá. Justiça, misericórdia e emuná, fé. Fazer essas coisas, o quê?
fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, o que Yeshua falou? Tu tem que cumprir dízimo? Tá bom, mas tu tem que cumprir justiça. Tu tem que cumprir misericórdia, tu tem que cumprir fé. Quer cumprir o dízimo? É bíblico, o dízimo é bíblico. No sentido original. O produto da terra, tu levar lá pro templo de Jerusalém, tu entregar na mão do sacerdote. Yeshua falou desse dízimo. Não é do dinheiro, não, que veio do concílio católico, não. Yeshua falou para você dar o dízimo da lei. Ele tá ensinando, ele é rabino, então ele está ensinando Torá, então é o dízimo da lei. Só que Yeshua falou o seguinte, tem que ser justo. E a justiça fala de quê? Justiça fala de retidão. Pagar as pessoas em dia, não oprimir o pobre, nem a viúva, nem os estrangeiros, ajudar, abrir a mão. Viu a viúva? Estende a mão. Viu o órfão? Estende a mão. Isso é justiça. Isso é justiça. Quando você ajuda o pobre necessitado, você não está fazendo favor para ele, não. Meu. Pela palavra do Eterno, é tua obrigação, é minha. Quando eu pago um almoço para alguém que está com fome, eu não estou fazendo caridade, eu estou fazendo obrigação. É como se o Eterno, em outras palavras, está dizendo, tu não fez mais do que se devia fazer. Ele tem o direito de comer. E você que tem recursos, tem que dar. Isso é justiça. Ah, eu não sei o que as pessoas ensinam aí, mas isso é a Bíblia. Então, o que Yeshua falou? O principal, ó, o mais pesado da lei é o quê? Justiça. Justiça. Pagar os funcionários em dia. Ó, o funcionário é maquinista, por que está ganhando como auxiliar? Ele faz a função de motorista, por que está ganhando como balconista? Se ele tem a função... Eu, por exemplo, já trabalhei em fábrica que eu era maquinista, mas na carteira era auxiliar de máquina. Justiça é dar o que o trabalhador tem direito. Pagar conta em dia, ser justo, ajudar viúvas, órfãos, andar em retidão. Não, mas o dízimo é do Senhor e o resto. Não é do Senhor, não? Não foi isso que Yeshua nos ensinou? Justiça, misericórdia e fé? Bom, irmãos. Então, fica tipo uma pesca. As religiões estão assim. Vou pescar o que serve pra gente aqui. Peça isso aqui, peça isso aqui. Isso aqui tá bom, isso aqui não. Circuncisão, não. Circuncisão não quer não, mas quer o dízimo. Oxe. Não quer circuncisão, mas quer o dízimo. Abraão, ele deu dízimo. Verdade. Verdade, ele deu dízimo para Melquisedeque de despojos de guerra. Verdade. Mas Abraão também se circuncidou. E aí? Vai só no dízimo de Abraão? Não vai seguir os outros conceitos, não? Gênesis 26 diz assim, o Eterno dizendo para Isaac, Isaac, teu pai cumpriu as minhas leis, os meus decretos e os meus mandamentos. Abraão não só deu dízimo, Abraão era justo, íntegro e correto. Quer usar Abraão como exemplo para o dízimo? Usa ele para justiça social. Ficava na porta da tenda esperando a oportunidade de ajudar os pobres e necessitados. Usa Abraão para isso. Por que só para o dízimo? Tem pessoas que ficam funando na cabeça da pessoa. Não, porque Abraão deu dízimo. Abraão não só deu dízimo não, meu amigo. Abraão ficava na porta da tenda, esperando os viajantes para poder fazer a obra social. Dar uma sombra para descansar, água para beber e comida para encher barriga. Isso é justiça. Sabe? Então, nós precisamos entender isso. Então, qual é a diferença de Yeshua para Jesus? Jesus foi formado por uma religião que começou no 3º século. E veja só, Yeshua se tornou a segunda pessoa da Trindade pelo voto. É muito interessante isso. Eu fico abismado. Ele não era a segunda pessoa da Trindade. Aí os padres resolveram, vamos aqui decidir esse negócio aqui. O Logos é Deus ou não é? É Deus. Vamos votar aqui. Não sei quantos tinha lá, quantos padres, quantos bispos. Tudo gentil. Não tinha um judeu nesse concílio. Estranho isso, né? Mas só tinha gentil. Vamos decidir aqui. Constantino sentado na cadeira e todo mundo começou o Arion de um lado, Atanásio do outro, e começou lá as votações.
Engraçado, Yeshua virou a segunda pessoa da Trindade pelo voto. É engraçado, foi pelo voto. Você serve uma Trindade que foi formada por voto. Aí quer me criticar que estou lendo a Bíblia? Marcos 12, 28 e 29, Deuteronômio 6:4. Yeshua virou Trindade. Perdão. Jesus virou Trindade no Concílio de Nicéia. E antes, ele não era. E por que ele não era? Porque ele nunca foi uma Trindade. Ele nunca foi a segunda pessoa. E o Espírito Santo colocaram como terceira pessoa da Trindade, sendo que o Espírito Santo é o Espírito do Pai, do Eterno. Aí vira a terceira pessoa da Trindade. Aí você vai ler o Concílio de Nicéia. Aí eu dou um dever de casa para você, que às vezes me critica, que eu estou falando aqui coisas que você precisa ouvir, mas que muita gente não tem coragem de falar, porque tem medo de perder amizade, oportunidade. Eu não tenho... Quer ficar com raiva de mim? Pode ficar, filho. Mas eu estou aqui fazendo um papel que deveria ser do seu líder, ensinando a verdade. A doutrina da Trindade, tá? Ela foi oficializada no Concílio Católico, tá bom? E no voto. Como é que pode decidir algo no voto? Eu nunca parou para pensar, não? A doutrina da Trindade não é ensinamento de Cristo, não é ensinamento da Torá, não é ensinamento dos profetas, não é ensinamento nem do Paulo. Nem o Paulo ensinou Trindade. Paulo ensinou que o Pai, ele é um. Aí o concílio do terceiro século decide que Yeshua é uma Trindade e todo mundo aceita numa boa. Interessante isso, né? Eu não aceito, não. Sabe por que eu não aceito? Yeshua nunca disse que era o Eterno. Nunca. Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Se ele é Deus, por que ele está desamparado dele mesmo? E por que ele não se auto-ressuscitou? Porque o texto vai dizer, Paulo diz isso, os apóstolos falam isso, que Yeshua foi ressuscitado pelo Pai. Nunca parou para ler isso, né? Porque muitas das vezes a religião traz o dogma, não Bíblia. Quando você lê o livro do Concílio de Nicéia, você vai ver que os debates não usam a Bíblia. Eles usam a filosofia. E aí você está defendendo uma doutrina que não tem base bíblica, que foi ensinado pelos padres. E aí eu falo que você é católico ou cristão, você não gosta. Mas você está seguindo uma base católica. Trindade, domingo, anulação da lei, né? O novo Israel. Isso tudo. Volta para os conceitos. Então, Yeshua, ele é um rabino, Jesus é uma divindade. Existe diferença ou não existe? Irmãos, Deus não morre. Deus não sente fome. Não. Como que Deus vai morrer, irmãos? Deus vai precisar ser ressuscitado? Deus morre e Deus ressuscita? Yeshua, ele era um homem cheio do Espírito Santo. É verdade. É verdade, a Bíblia vai dizer. Lucas 4, leia lá. Yeshua cheio do Espírito Santo. Mas ele era o quê? Homem. Se ele não era homem, ele era o quê? Não foi ele que falou? Ele, filho do homem? Bom, então, Yeshua, rabino, Yeshua nasceu de uma mulher, era homem, filho de José. Começa a entender a diferença? Jesus não. Nasceu de uma virgem. Olha outro dogma aí. Outro dogma. Por que, meu Felipe, é outro dogma? Olha só, irmãos. A profecia que supostamente diz que a profecia nunca existiu. Isaías 7,14 não existe. Aquilo ali foi mal traduzido. Quando a Torá quer enfatizar a virgindade, coloca Betulá. Isso é uma pesquisa, não dá para mostrar aqui, porque eu não estou usando o YouTube, senão eu poderia aqui colocar na tela. Mas no YouTube eu conseguiria mostrar aqui. Que na realidade ali é Almar. Almar é jovem. E ali fala da mulher de Acais. E é simples entender isso, é uma interpolação que colocaram, tá? E Yeshua, para ele ser da tribo de Judá, ele tem que ser filho de José. Só ser filho de Maria não faz dele judeu.
Acho que as pessoas não entendem por que existe uma árvore genealógica. Para que diz lá, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Você já leu genealogia? Para que serve? Está falando do sêmen, do pai que vai para o filho, do filho que vai gerando. Isso é genealogia. Por isso que o nome é Gênesis, origens. E por isso que as origens, e as origens de Yeshua? Toledot. Hã? Qual é a genealogia de Yeshua? As origens de Yeshua? Se tem genealogia, para que tem genealogia se ele é Deus e que encarnou? Para que Mateus perdeu o tempo dele e Lucas fazendo uma genealogia aqui, ó, deste tamanho? Teve que explicar 14 lá no livro de Mateus. Então, se Yeshua é filho de José, a genealogia faz sentido. Se Yeshua é filho de Deus, para que está falando de genealogia? Para quê? Para que Mateus gastou o tempo dele? Se ele é só filho de Maria, o sêmen não é de um homem, então ele não é da tribo de Judá. Ele é filho de Deus, então, tudo bem. Ele é gerado, aí nós temos uma união aí de duas raças, Deus com homem. Você acredita nisso? Isso é mitologia. Deus com a mulher. Pode isso? Não há uma mutação genética aí, não? Como é que pode o sêmen ser Deus numa mulher? Então ele não era um ser humano comum. O irmão acredita que é impossível? Não. Deus pode fazer qualquer coisa, ele é o ilimitado. Mas eu não acredito que ele faria isso. Por quê? Qual o objetivo? Qual o objetivo? Dele gerar. E outra coisa, como que era o casamento judaico? Só uma pergunta que eu te faço. O texto dos evangelhos vai dizer que José não conheceu Maria enquanto a criança não nasceu. Aí aqui nós vamos desfazer a falácia. Como que era o casamento judaico da época? Pronto. Desfaz a falácia. Pra gente terminar aqui. Sabe como que era? Promessa, desposar e bodas. Promessa, quando se fala. Desposar, quando se assina. O dote, paga o dote. A mulher se torna, então, uma noiva. Uma palavra numa linguagem de hoje. O jovem, o noivo, vai construir a casa e não fala quando vai vir para poder fazer as bodas. Se José tomou Maria, ele tinha que concluir as bodas. E o casamento durava 7 dias de festa. Depois do ato sexual, o lençol era entregue ao pai da noiva. Como testemunha, está na Torá, como testemunha da virgindade dela. E José não fez festa nenhuma. Interessante. Se ele fez festa e não coabitou, então ele enganou todo mundo. E se ele não fez festa, como que ele fez boda? Deu ruim agora, hein? Como é que faz agora? Tá vendo que mentira tem perna curta? Irmãos, eu fico impressionado. O povo, se conhecesse cultura judaica, se conhecesse o casamento judaico, ia entender que há alguma coisa errada no texto. É simples assim. O casamento judaico tem 3... Yeshua ensinou isso quando fala das bodas do cordeiro. Então José não teve bodas com Maria. Não teve bodas. Porque tivesse ter bodas, teria que ter relação. Olha só, para haver bodas, tem que ter relação. Se não tem relação, não concluiu as bodas. Então Maria não se tornou mulher de fato de José, enquanto Yeshua não nasceu. Então, Yeshua nasceu, não foi então, foi de uma mulher ainda noiva, não de uma mulher casada. E complica mais ainda. Vai complicar muito mais. Porque se ela já é desposada, a Torá proíbe um outro possuir a mulher que já é desposada. Quem criou essa regra? O Eterno. Aí ele mesmo viola a regra que ele criou, que a mulher não pode coabitar com nenhum outro. Ah, mas não coabitou. Mas espera aí. Não coabitou, mas gerou. Mas quem deveria ser o pai, o tutor da criança e pai? Yosef? Como é que pode isso, irmãos?
Então, muito estranho. E Lucas não fala sobre isso. Lucas, que foi investigador dos evangelhos, né, dos ditos, ele fala, sim, que a Maria, uma mulher, era bem-aventurada e que o Espírito Santo desceu sobre ela. Mas não fala mais nada. Fica uma lacuna. Nós não sabemos o que aconteceu. O que eu entendo é, José é homem cheio do Espírito Santo. Teve relacionamento normal com Maria. E gerou. Porque se Yeshua pode ser filho de Maria, não pode ser filho de José? Porque Maria não era pecadora? Não. Só José que era, né? Aí Deus pode fazer um filho numa mulher pecadora, mas não pode o filho vir de José? Tem o DNA da mulher e o DNA do homem, que não tem. Então ele não é 100% homem. E se ele não é 100% homem, como é que fica então o ensinamento dele que disse, eu venci, vocês vão vencer? Se ele tem um DNA divino, a luta dele, a dificuldade dele é muito menor que a minha e que a sua. Então, não faz sentido. É muito complicado, irmãos, porque as pessoas foram ensinadas isso há muito tempo. E desfazer esse paradigma é muito complicado. Agora me mostra aí o Paulo, que foi o maior escritor dos evangelhos, Paulo, um dos maiores escritores do Novo Testamento, né? Ele não fala nada sobre o nascimento virginal. E ainda ele vai contradizer essa doutrina. Em Romanos 1, versículo 3, dizendo que Yeshua veio do sêmen, do esperma de Davi. Paulo não falou nada. As cartas de Paulo foram escritas em 55 e Paulo fala da ressurreição, Paulo fala da peça, mas Paulo não fala do nascimento virginal. Por que não? Por que ele não espalha isso? Um acontecimento extraordinário. E Paulo, que escreveu 30, 40 anos antes que os evangelhos fossem escritos, não fala nada. Mas isso aí, né, passa batido que as pessoas não estão nem aí. Tá na Bíblia! A Bíblia é inerrante! Muito complicado, né? É tão inerrante que está escrito Velho e Novo Testamento. E você não sabe quem colocou. No começo da minha textual eu perguntava, quem é que colocou Velho e Novo Testamento aqui? Eu ficava me perguntando com os meus botões, né? Não tinha muito livro, não tinha muitas fontes na época, no comecinho. Eu me perguntava, eu quero saber quem é que escreveu o Velho e Novo Testamento aqui. Não tem nada disso na Bíblia. E eu fiquei falando com meus botões. Eu fui descobrir que foi um tal de Marcião, Imperador Adriano. Aí o herege do Marcião, que era um herege, que a ideia foi dele, chamar o Deus dos judeus de Deus do Antigo Testamento e Jesus Deus do Novo. Uma ideia de Marcião. Aí você começa a descobrir. Foi tudo montado. Montado. E aí as pessoas hoje às vezes ficam com raiva da gente, brigam com a gente porque nós estamos aqui mostrando fundamento. Às vezes as pessoas ficam chateadas, porque eu estou tocando numa área que é questão de fé também, porque é para as pessoas. Eu não sou contra se você acredita. Você acredita que Jesus é a segunda pessoa da Trindade? Tudo bem, você pode dizer para mim, eu não preciso de fundamento. Eu não preciso de Bíblia para acreditar nisso. Eu vou te respeitar numa boa, mas eu leio a Bíblia e eu quero fundamento. A minha fé não pode ser um castelo de areia. Se para você pode, eu vou te respeitar numa boa e não estou aqui falando de forma pejorativa da religião de ninguém. O que eu estou querendo dizer é que Yeshua, o meu Mashiach, ele não é o Jesus romano. É isso que eu quero deixar claro aqui. Se é, me mostre com fundamento. Porque eu acho, eu acredito, tem pessoas que vão dizer que essa garrafa aqui voa. Ela pode acreditar que essa garrafa aqui fala. Eu falo. Ela pode acreditar. Fundamento. Se eu não tirar essa garrafa daqui, ela não sai nunca daqui. Ó. Fundamento é isso. Aqui, ó. Ela precisa ser levantada por uma mão. Isso é fundamento. Eu não vou ficar acreditando naquilo que não há fundamento. Eu estava lendo um livro, finalizo agora. Um livro, e esse livro estava falando da Trindade, né?
E chegou um momento lá que o texto vai dizer assim: a Trindade só pode ser entendido pela fé. Não há uma razão. Eu acho engraçado isso. Não tem fundamento nenhum para a Trindade, mas ele diz, mas é pela fé. Sabe o que ele quer dizer? Não tem como provar biblicamente, mas eu acredito. Se tua fé nisso, é contigo. Eu não penso assim. Eu quero fundamento bíblico. Se não está na Bíblia, eu não acredito. Tá ok? Esse é o fundamento. Um abraço a todos vocês. Shalom, Daniel Noronha, um abraço. Todos os amigos da Testivá Bravo, um grande abraço. Laila Tove, todos, que o Eterno nos abençoe. Luiz Fernando. Rosébio Monteiro, Baruch Hashem. E os amados irmãos Yeshua Mashiach. Davi Lucas. Muito bom, Rav, Felipe. Essa expressão que o Rav Yeshua diz, reina com cetro de ferro, no qual você disse ter conexão com Bereshit 49:10, onde se refere que um descendente de Errodá dele virá Siló, ao qual o cetro pertence. Amém. Faustino Oliveira, um grande abraço, varão. Vivendo e aprendendo. Verdade dói, porém tem que ser falado. Verdade. Richardson, de fita, eu estou usando como o CH como no hebraico, né? A gente confunde. Até difícil. Richardson. Helena, irmã Elma, um abraço. E todos vocês. Temos que falar a verdade, né? Eu sempre digo, um tempo que nos falta o último profeta para revelar o que se perdeu e adulterou. Quase perdendo a fé verdadeira. Por quê, Fernando? Você não está perdendo, você está perdendo uma fé que não existia na sua vida. Você não está perdendo a fé verdadeira, não. Você está entrando na verdadeira, da Bíblia, da palavra. O que o Mashiach ensinou. O Mashiach não ensinou que ele só falou que o pai permitiu ele falar. Olha o que ele está dizendo, gente. É que a gente não lê Bíblia. Eu não lia, você não lia, ninguém lia. Mas tu lê, ele vai falar, só fiz o que o pai deixou. Não vim porque eu quis, vim porque fui enviado. Olha o que ele está falando nos evangelhos, irmãos. E ele lá está no Getsemane, lá sangrando, suando sangue, e ele dizendo, pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas a sua. Peraí, se ele é uma trindade, ele tem uma vontade diferente, que o maior é que manda? Que trindade é essa? Que um manda mais que o outro, e que um é superior e obedece o maior? Não é isso que a Trindade ensina. A Trindade ensina que os três são um. Peraí, Yeshua não ensinou isso. Yeshua disse para os discípulos. Lá em Atos, ele diz assim, os apóstolos perguntam, será nesse tempo que vai restaurar a nação de Israel? Aí o que Yeshua disse? Não compete a vocês saber tempos e épocas, que está na exclusividade do poder do Pai. E ele vai dizer em Mateus 24 que não sabe nem o dia nem a hora de vir. Irmãos. E Apocalipse capítulo 1 vai dizer revelação que Deus deu a Jesus Cristo, lá no português. Até no português está dizendo revelação que o Pai deu a Yeshua para dar aos seus servos. O Apocalipse, Yeshua já era no ano 100. Já estava ressuscitado à destra do Pai. Quem deu a revelação do futuro? O Eterno. Irmão, se tu não acredita na verdade, que não quer enxergar e quer viver enganado. A pessoa que quer viver enganado, não posso fazer nada. Eu tô aqui para falar a verdade. Você quer continuar enganado? É contigo. Pode abraçar Edom e Jeroboão. Você entende o que é esses dois termos? Quem foi Jeroboão? Lá depois da divisão do reino de Israel em duas partes. Reino do norte, reino do sul. Jeroboão, reino do norte. Entendeu, né? Quem é Edom? Edom é Roma. Aleluia. Isaías 7 não tem, existe sim. E a mulher e a jovem grávida conceberá. É uma afirmação, tá? A jovem mulher grávida. Irmãos, é português, dá para entender, não dá? Mulher, jovem, grávida. A jovem grávida. Jovem
grávida, não é a virgem vai conceber. Não tem isso lá, irmãos. Abre a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica. Abre a Bíblia de Jerusalém, eu tenho ela aqui. Isaías 7,14. Jovem, grávida, não é virgem conceberá. Não é uma profecia. Era uma ação daquela época. Virou profecia pelo tradutor aí que colocou na Bíblia uma interpolação, tá? Veja só, não se cumpre o que foi prometido a Davi. Falam que ele tirou a glória dele. Shalom, irmãos. Jonathan Nascimento. Um abraço. Paulo César Guimarães. Um abraço, querida. A Trindade não existe nunca. Existe sim no conceito católico, né? Yeshua é filho de Deus. Aí, a questão aí, olha, veja só. Que Davi disse para Shlomo? Seu filho, eu serei um pai para ele. É um conceito messiânico, irmãos. É um conceito messiânico. Ser filho de Deus, os Bnei Elohim eram. Os Bnei Elohim está registrado em Gênesis 6, em Jó capítulo 1. Bnei Elohim, os filhos de Elohim. Por que existe esse título? O que é filho na concepção hebraica? A palavra ben no hebraico é o beit e o nun. O beit é casa, o nun é continuação. A casa continua. Tá? Na mentalidade hebraica, por exemplo, o pai morria, quem ficava no lugar o quê? Era o sucessor. É como o faraó Iosef. Entende? É alguém que está abaixo. Tá? Yeshua é o quê? É um representante do pai. Entendeu? Porque se nós formos olhar de uma lógica, todos nós saímos do eterno. De onde nós saímos? Se as coisas só existem por causa dele. Todos nós saímos do pai, inclusive o filho. Paulo diz primogênito da criação. O que é primogênito? Não é primeiro? Primeiro da criação. Então, o eterno estava exclusivamente, sempre existiu. Primeiro a surgir Yeshua. Depois a criação. É isso que Paulo está dizendo. Entendeu agora? Pai, ele é absoluto. Sempre absoluto. Então, filho, como surge, nós não vamos aqui querer entender essas questões, né? Mas esse conceito de filho também é um título messiânico. O descendente de Davi, quando fala filho de Deus, tá? O Israel também é chamado de filho de Deus. Tá ok? E Yeshua ser chamado filho de Deus é uma ideia messiânica. Porque os descendentes de Davi, é prometido ao filho de Davi o trono. Veja só como que as pessoas param para pensar comigo. O livro de Crônicas vai dizer que Salomão se assentou no trono de Deus. Em onde? Em Jerusalém. Trono de Deus. O trono do eterno. Como é que pode Salomão sentar no trono do eterno? Então, existem expressões idiomáticas, existem figuras de linguagem na Bíblia. As pessoas estão pegando como literal sem entender a cultura. Agora, Yeshua, Paulo diz que é o primogênito da criação. Ele é o primeiro, ok? É isso que dá para entender pela Bíblia. Agora, se ele nasceu, se ele foi gerado lá no mundo espiritual, de uma forma especial, eu não duvido. Não duvido disso não, o Eterno Todo-Poderoso formou ele de uma forma especial, mas ele sempre existiu. Aí, a Bíblia não me fala isso. Ok? Sempre existiu? Não. Aí nós temos uma questão aí. Porque o único que sempre existiu é o Pai. Esse é absoluto. Ok? Esse é absoluto, 100% absoluto. Agora, depois, né, o que a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, para finalizar aqui, a Bíblia vai nos ensinar que o Mashiach, ele disse que veio do Pai, não veio? Veio do Pai. É um conceito judaico. Porque o judaísmo ensina que todas as almas, antes de vir ao mundo, se é o judaísmo, a Cabala fala isso, todas as almas se apresentaram diante do Eterno antes de vir o mundo, antes de vir a existência. Tá? Yeshua
ele tinha uns conceitos desta forma, tá? É um conceito judaico, tá? Todos nós procedemos do Pai. Agora, absolutamente nós não vamos entender plenamente quem é Yeshua. Nós temos o necessário e o suficiente. Qual é o necessário? Qual é o suficiente? O Eterno é um e Yeshua é representante do Eterno. É isso que você e que eu precisamos saber. O Pai é único, eterno, indivisível, e o Filho, ele está abaixo do Pai, mas está acima da criação. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, 27, que o Filho nos últimos dias, no final de tudo, vai se sujeitar ao Pai. Que tudo lhe assujeitou, menos o Pai que não se sujeita a ninguém. Veja só, o Pai não se sujeita a ninguém. O Filho vai se sujeitar ao Pai. E o Pai deu a criação que se sujeita ao Filho. É simples de entender. É a mesma coisa Faraó e José no Egito. O que Faraó disse? Tu manda aqui, tu vai ser. Quando eu não estiver aqui, tu é o Faraó. Mas quando eu estiver, tu tá abaixo de mim. Deu para entender essa linguagem figurada? O Faraó tá aí representando a ideia de quê? Do Supremo. E o José, o segundo, que também é um representante como se fosse. Por isso que Yeshua pode ser chamado de Elohim, porque Elohim é um título de poder, poderosíssimo. É um título, como os juízes de Israel tinham o título de Elohim. Tanto Moisés foi um Elohim, e os reis eram tidos como Elohim por causa da autoridade de julgamento. Eles eram juízes. Então eles tinham que julgar, por isso eles cumpriam uma função do Eterno, que o Eterno nos concedeu aí aos juízes, né? E aos reis, julgar as pessoas. Amém? Um abraço a todos vocês, fico por aqui. Até uma próxima, se o Eterno nos permitir, né? O Eterno nos permitir, estaremos aqui. Um grande abraço e mais informações vocês entram lá no meu canal, lá no Facebook, no YouTube, né? Lá no YouTube, Felipe Cunha, lá vocês podem tirar mais informações lá, vários, quase 400 vídeos lá, todas essas explicações lá, outros conceitos, comer carne de porco pode ou não pode, carne pura, a lei foi anulada ou não foi, a palavra religião, tem um vasto conteúdo lá no YouTube. Hoje eu quis fazer aqui no Facebook, aqui, tá? Mas lá tem muitos, tem 400 vídeos aproximadamente lá, falando de vários conceitos sobre isso, tá? Vários vídeos mostrando na tela, mostrando no hebraico, no grego. Você sabia que a palavra religião não existe? Sabe por que as pessoas falam religião? Isso vem da Latina Vulgata. A Bíblia em português está cheia de influência da Latina Vulgata. As pessoas estão falando religar como se estivesse na Bíblia. Mas está aqui na minha Bíblia. Aqui em Tiago 1:27. Na sua Bíblia. Mas no grego não está religião. Tá ok? É influenciado pela Latina Vulgata. Tem muita coisa, irmãos, que está sendo mostrado nos últimos dias. A Bíblia vai dizer o seguinte: Babilônia vai deixar de ser habitável. Entendeu? O que o Eterno disse? O que Jeremias disse? Fuja dela, meu povo. Apocalipse 18:4. Saia dela, meu povo. Saia desses conceitos. Saia dessas doutrinas que são contra as leis do Eterno. Tá ok? Fica na paz, que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. E até a próxima. Luiz Fernando, vai lá no YouTube, lá, Felipe Cunha. Rocha Felipe Cunha. E vocês vão ser muito edificados lá. Tá? Eu vou deixar aqui para vocês aqui o link do meu canal aqui. Quem quiser ir lá, né, e poder tá olhando, tá ok? Deixa eu deixar aqui antes de terminar aqui. Um abraço a todos vocês.